Muito boa noite a todos. É, com muita felicidade que eu posso estar aqui novamente, trazendo a mensagem do Espiritismo, podendo fazer reflexões que façam diferença na nossa vida. O Espiritismo ele traz tanto consolo, tanta organização, né, para os nossos pensamentos, para a nossa filosofia de vida, e que os amigos espirituais, com tudo que eles sempre me auxiliam nas reflexões que eu trago, que isso possa, né, envolver também vocês nesse conhecimento. Hoje o nosso tema, a doutrina espírita e eu, é um tema que ele é muito particular, porque nós vamos pensar assim, são dois conceitos, a doutrina espírita e o outro conceito de eu. E esses dois conceitos, né, eles vão se relacionar. Mas, para nós entendermos melhor, quem sou eu? Será que nós temos uma definição de quem sou eu? Nós pensamos, Ricardo, eu sou Ricardo, tem a Cristina, tem a Dona Lúcia, cada um recebe um nome. Por esse nome é identificado. E nós identificamos as pessoas não só pelo nome, mas também pelas suas qualidades físicas e também morais. Então, esse eu, quando nós vamos pensar, né, na doutrina espírita, eu fui buscar no livro Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo. Ele é um compêndio, né, de verbetes espíritas, de conceitos espíritas, e Joana de Ângeles vai definir o eu dessa maneira aqui retratada. Eu é o resultado das aquisições e experiências do processo existencial, com os seus conflitos e aspirações, em luta contínua pela conscientização da realidade. O que ela está nos esclarecendo sobre o eu? Quem sou eu? Eu sou o fruto das minhas aquisições e das minhas experiências desde o meu nascimento. Eu tenho mais dois irmãos, um irmão e uma irmã. Eles são parecidos comigo? O que será? Não, nós somos trigêmeos. E ainda que o fôssemos, teremos as nossas diferenças, né? Intelectuais, morais. Então, quando nós pensamos no eu, cada um de vocês é o resultado de todas as experiências que vocês tiveram até aqui, até hoje. Alguns foram, né, educados, foram se desenvolvendo em ambientes bons, saudáveis, recebendo carinho, proteção, afeto. Outros foram se desenvolvendo a partir de conflitos, de sofrimentos, de problemas, né, sociais, familiares. Então, esse meio, o planeta onde nós estamos, vai nos moldando. E, à medida que ele vai nos moldando dessa maneira intelectual, moral, isso vai nos acompanhar através do espírito. Então, o eu, para que a gente fique definido, é isso. Esse resultado dessas aquisições e experiências. Das inúmeras que nós já tivemos, nós trazemos as nossas tendências. Todos são iguais na sociedade? Não. Temos pessoas boas, mas também temos pessoas ignorantes, que nós adjetivamos como mais, né, aquele que faz mal. Então, o Espiritismo vai nos revelar, para a gente dar início, essas pessoas não são mais, elas são ignorantes. Se elas soubessem, né, se não me engano é Sócrates que fala, se essas pessoas que soubessem o mal que elas fazem, entendessem o que é o mal, elas se convenceriam de serem boas. O que a pessoa má quer? Ela quer se beneficiar. Mas esse egoísmo prejudica toda a sociedade. Então, nós vamos entendendo essa perspectiva espírita. Quando a gente pensa no espiritismo, o espiritismo é uma religião.
Para alguns, é uma filosofia. Para outros, é uma ferramenta essencial para estudar a ciência. E nós vamos perceber que o Espiritismo, ele busca compreender, explicar e estudar a natureza a partir de uma perspectiva científica, filosófica e religiosa fornecida pelos Espíritos. Então a gente vai ter no Espiritismo a possibilidade de entender a nossa realidade a partir dessa perspectiva científica, filosófica, religiosa. Mas o que o torna tão especial é que essas informações, elas são fornecidas pelos Espíritos. Não quaisquer espíritos, mas espíritos de uma elevação espiritual maior do que a nossa. Nossa, mas eu posso ser mais evoluído que alguém. Você pode se considerar ser mais evoluído. Mas, no geral, o planeta Terra é constituído aproximadamente de 98% de espíritos inferiores. Desses 100%, 2% são de espíritos ali intermediários a bons que nos auxiliam no progresso. Então a gente vai perceber por que estamos em um mundo de provas e expiações, onde o mal ele é muito comum, ele predomina, porque nós somos ignorantes. Mas como assim ignorante? Eu sou alfabetizado. Você é alfabetizado, né? Você é letrado, você tem sua graduação, mas a perspectiva espírita vai nos revelar que nós ainda somos iletrados na letra do Evangelho, na do amor, da fraternidade. Então nós deixamos muito a desejar em cima desses conceitos, dessas possibilidades, nossas competências. Então, o estudo do Espiritismo, vai estudar a realidade a partir da mediunidade. A mediunidade, dos médiuns responsáveis, Francisco de Xavier, Divaldo Pereira Franco, eles vão, através dos espíritos, nos dando esses conceitos desses seres que estão à nossa frente. Não só intelectualmente, mas também estão em uma realidade que nós não conhecemos. Eles estão em uma realidade... Eles estão, esses espíritos, em uma realidade que nós ainda não conseguimos compreender. Então, quando a gente for pensar, nossa, mas quem são os espíritos? E os espíritos vão nos responder. Quem são os espíritos que fornecem as respostas às perguntas que Kardec fez? Foram os homens que passaram pela Terra. Mas também não são quaisquer homens. São homens instruídos em intelecto e em moralidade. Estão percebendo o que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma grande ferramenta. Assim como a biologia, o estudo dos seres, a matemática, o estudo das relações, as leis da física, do que organizam a matéria, o Espiritismo ele nos permite entender as relações que existem entre o mundo espiritual, espiritualidade, e nós encarnados. Esse é o Espiritismo. Então, começando a compreender o tipo do tema, Espiritismo e eu, qual a minha relação com o Espiritismo? A minha relação é a de curiosidade, é de propósito, de entender qual é o meu papel aqui na Terra. Qual o sentido do meu sofrimento? Tem pessoas que se questionam, nossa, por que eu nasci sem a visão, sem a audição, com determinados problemas que não conseguem ser respondidos a partir da filosofia humana. Mas quando nós vamos olhar para a espiritualidade, para tudo aquilo que o Espiritismo nos fornece, nós vamos encontrar resposta para todas essas questões. Por isso que o Espiritismo é essencial nas nossas vidas. Eu vou começar assim. Nós, quando nós somos abordados por alguma notícia, olha, aconteceu tal fato.
O que você quer saber primeiro sobre aquele fato? Antes de passar ele à frente. Se ele é verdadeiro. Ah, é verdade? Isso é verdade? E aí nós vamos buscar sempre a verdade. Mas como é que eu sei que o Espiritismo é verdadeiro? Quando nós buscamos o conceito de verdade, tem um livro, Diálogo entre Espiritismo e Ciência. Tem vários escritores que ali deixam seus textos. E um ficou muito marcante. Esqueci o nome do autor agora. Mas ele vai definir a verdade dessa maneira. É a perfeita correspondência entre uma proposição e um fato na realidade. O que é verdade? Olha, a tinta da parede, essa parede é branca. Olha, eu acho que é branca. Como é que eu sei que a tinta da parede é branca? Porque ela é da textura branca. Na lata de tinta estava lá especificado branco. Então, nós vamos buscar fundamentos para entender que aquilo ali que foi falado é verdade. E o Espiritismo, ele nos conduz à verdade a partir da confirmação de fatos como reencarnação, como a comunicação entre os desencarnados e os encarnados. Então, todos esses fatos nos convencem da veracidade do Espiritismo. Mozart, aos seus 4 anos, tocava piano. Vocês já viram alguma criança com uma alta habilidade aos 4 anos? De onde vem essa habilidade? São talentos que são conquistas íntimas do espírito. São habilidades que ele traz no seu... É uma palavra meio forte, arcabouço, a sua estrutura, e que vão se manifestar onde quer que ele nasça. Onde quer que ele nasça, ele vai levar essas habilidades. Nós temos espíritos, que tem facilidade em... Tem crianças, estava aí, todo mundo cantar com aquela garotinha, parecendo fantástico, com 8 meses, 9 meses, falando um monte de palavras, e aí, nossa, mas que talento é esse? De onde vem esses talentos, esses prodígios? São manifestações do espírito, esse intelecto que aos poucos vai amadurecendo, vai se manifestando. Então o Espiritismo, ele vai nos convencer que é verdadeiro a partir da perspectiva que ele estuda e confirma esses fatos. E a doutrina espírita nos coloca em um contexto em que nós podemos responder às questões mais particulares da nossa vida, de maneira racional e lógica. Então o Espiritismo, ele traz essa possibilidade de utilizar a lógica e a razão para avaliar cada resposta que os espíritos deram a Kardec. E as questões que nós temos, trouxe aqui 4 questões, mas nós temos aí centenas, as nossas questões, mas para nós, assim, temos um norte, por conta do nosso horário, mas eu vou trazer uma aqui, ó. Quem nós somos? Será que nós já paramos para pensar? Quem nós somos? O Kardec perguntou aos espíritos: o que é o espírito? A partir do entendimento de que ele era um espírito. O que é o espírito? Na questão 23, os espíritos vão esclarecer. Olha, o espírito, ele é um princípio inteligente do universo. E aí, para alguns de nós, isso não vai significar muita coisa, mas princípio inteligente. Mas à medida que nós vamos aprofundando o nosso estudo, o primeiro conceito que a gente vai ter que entender é o de inteligência. O que é inteligência? Aí nós vamos aonde? No dicionário de língua portuguesa. Quando a gente vai lá no dicionário de língua portuguesa e pesquisa o que é inteligência, vai estar assim: faculdade de conhecer, compreender e aprender. Capacidade de compreender e resolver novos problemas e adaptar-se.
Esse é o conceito de inteligência. Essa capacidade de aprender, compreender, resolver problema e se adaptar. E quando nós entendemos o que é princípio inteligente, é o quê? É o princípio capaz de fazer todas essas coisas. E esse conceito aqui de inteligência, ele vai combinar muito bem com o princípio da doutrina espírita. Qual é o princípio da doutrina espírita? Que nos esclarece, né? Que nós vamos aprendendo, depois voltamos e reaprendemos, e aprendemos novamente, vamos nos desenvolvendo, vamos nos adaptando. É um princípio básico da doutrina espírita. A reencarnação. O que é a reencarnação? O que é a reencarnação? É o espírito tomar um novo corpo e vivenciar o quê? Novos desafios. Aprender novas competências. E vencer novos desafios. Se adaptar às situações adversas que o planeta Terra e que o progresso espiritual nos convidam. Estão percebendo? Olha a coerência do que os espíritos responderam com o que é reencarnação. Nós somos princípios inteligentes. Então, somos capazes de aprender, compreender, nos adaptarmos, resolvermos problemas. E como nós conseguimos cada vez mais aumentar de nível? Quantas séries nós estudamos na escola? Agora eu não sei como é que está. Antigamente era primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, aí quinta série, sexta, sétima, oitava, aí primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, sétimo. Olha só, você não pode, de improviso, pegar uma criança da segunda série e jogar no oitavo ano. Por que não? Porque ela não tem competências ainda capazes de entender todos os desafios que ela vai vivenciar na oitava série. Estão conseguindo fazer a assimilação de reencarnação com o princípio inteligente? Para nós amadurecermos, nós precisamos reencarnar, tomar novos corpos e cada vez mais desenvolver os nossos talentos, as nossas habilidades. Estão percebendo? A doutrina espírita e eu, qual a relação? A doutrina espírita vai nos explicar, vai nos mostrar de uma maneira verdadeira qual é o nosso papel aqui na encarnação, em que estamos. Joana de Anjos vai dizer que nós somos o resultado das nossas aquisições de experiências. Esse é o eu. Mas nós, né, a doutrina espírita vai nos mostrar de um eu imortal. Aquele que é ele resultado das nossas aquisições de experiências desde do nosso princípio. O Espiritismo, né, vai nos colocar em uma perspectiva que a gente vai entender que nós fomos criados simples e ignorantes. E qual é o nosso destino? A perfeição. E, né, avançando aqui para a nossa segunda pergunta, eu trouxe perguntas aqui que todos nós nos fazemos, né, e a sociedade também nos faz. Mas quem sou eu? Para onde eu vou? Por que estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra? Quando nós, né, temos essa curiosidade, Kardec também a teve no seu tempo e perguntou aos espíritos: qual o objetivo de encarnar? Qual o objetivo de tomar um corpo e voltar para cá, para a Terra? E aí os espíritos vão, né, responder uma resposta até meio longa, mas eu vou ter que resumir aqui por conta do nosso tempo. Os espíritos vão, né, de maneira assim, categórica, colocar 2 objetivos na encarnação. O primeiro é evoluir. Isso aí todo mundo sabe de cor. Qual o objetivo que você veio fazer aqui? Evoluir. Mas o segundo objetivo, ele é muito mais particular e é a alavanca do nosso progresso espiritual. É através dele que nós evoluímos. Os espíritos colocam assim: o objetivo é evoluir e o segundo é auxiliar na obra de Deus. Estão conseguindo compreender? Olha o conceito que a doutrina espírita nos mostra.
estamos aqui para evoluir, mas para evoluir você precisa auxiliar. Você precisa ajudar teu próximo, tua sociedade, a também progredir, para que você progrida. Olha só como Deus é inteligência suprema. Olha a engrenagem que Ele colocou para que o universo se desenvolva, né, a partir de um ponto inicial. Nós estamos aqui. Eu posso evoluir, evoluir, deixar todo mundo para trás. O que vai acontecer quando eu chegar lá na frente? Eu estarei sozinho. E aí, estou sozinho. E aí, o que vai acontecer? Terei de voltar lá atrás. Então, nós vamos perceber que quando nós progredimos junto com a nossa sociedade, todos nós vamos construir aquilo que Jesus falava. O reino de Deus está onde? Seria edificado aonde? No coração do homem. O homem educado vai educar a sociedade e aí todo o reino se faria, né? Porque todos estariam o quê? No mesmo patamar espiritual. É claro que nós vamos ter espíritos mais evoluídos nos auxiliando, nos mostrando o caminho. Mas a nossa vida seria muito melhor se nós praticássemos tudo aquilo que Jesus, né, nos deu de exemplo. A condição do melhoramento é a relação com o próximo. Essa é uma condição para que nós nos melhoremos. No livro Ontologia Mediúnica do Natal, tem um espírito que ele manda uma mensagem maravilhosa. E essa mensagem ela traz uma lei. Uma lei que acho que ela rege a promoção dos seres. Ele vai falar assim, ó, é o Francisco do Monte Alverne. Ele vai colocar assim no texto, que é grande, mas eu vou trazer só o recorte, né, que é importante. Quanto mais distribuem em amor, mais recebem poder. Essa é a lei que vai reger o poder na espiritualidade. Quem mais pode na espiritualidade? Quem mais ama. Quanto mais distribui em amor, quanto mais ama, quanto mais promove o outro, mais recebe o poder. Estão percebendo a relação? Porque o homem na Terra ele quer poder, mas ele quer poder através do dinheiro, ele quer poder através da força. Não? Então, nós vamos perceber que na espiritualidade essa relação é inversa. O que vai conceder poder ao espírito é o bem que ele faz, aquilo que ele constrói ao seu redor. A página inicial foi muito propícia, falando sobre o vaso. É melhor ser do que ter. Porque aquilo que você é, e aí eu me faço o exemplo do Mozart, né? Aquilo que você é te acompanha. É patrimônio seu. E aquilo que você tem vai ficar aqui na Terra. E muitas vezes gerando conflito, né, entre os herdeiros, que é o que mais a gente vê. Então, quanto mais nós buscarmos evoluir moralmente, buscar o intelecto, buscar amar, isso não será recompensado. Essa é a relação da palavra de Jesus. Muito será dado aquele que muito já tem. Porque isso não fazia sentido. Nossa, como assim? Muito será dado aquele que muito tem. E aquele que não tem, pouco que tem será tirado. Qual a lógica disso? Pela lógica materialista, não tem lógica. Mas quando a gente observa, interpreta pela lei espiritual, aquela criada por Deus, faz todo sentido. De que adianta você ter poder, você ter riqueza, se você faz mau uso? Isso pode continuar concentrado na sua mão? De maneira nenhuma. O primeiro prejudicado é você. O segundo é o próximo. O terceiro é a sociedade. Se a gente pode colocar um quarto prejudicado, são os espíritos que auxiliam a você, a sociedade, que vê o trabalho sendo, né,
não tendo resultado. Quando a gente vai lendo, né, esses romances espíritas, né, do André Luiz, do Emmanuel, a gente vai percebendo que os espíritos estão conosco a todo tempo. Vai lançar o filme do Nosso Lar 2, em que eles vêm aqui auxiliar aqueles que eles conseguiram reencarnar. Então a gente vai perceber que mesmo aqueles em uma hierarquia espiritual muito acima daquilo que a gente pode entender, eles estão o tempo inteiro nos auxiliando. Vocês já cozinharam aquele arroz? Vocês fizeram com cuidado? E aí vocês temperam, vocês colocam a quantidade certa, olha no YouTube como é que é o melhor jeito de fazer. E aí quando o arroz está quase prontinho ali, você pede para alguém olhar. Fulano, olha aqui o arroz para mim. E aí essa pessoa deixa queimar o seu arroz. Como é que você se sente? Imagina esses espíritos que nos colocam nas situações em que nós estamos, para que nós nos desenvolvamos espiritualmente. E aí eles têm um trabalhão para nos auxiliar, para estar aqui nos amparando, e aí nós não correspondemos. Nossa, porque eu nasci em Santa Cruz, já não é um lugar feliz, mas você tem a possibilidade de estudar, você não tem guerra, você não tem desastre climático para te atrapalhar. Então, essa oportunidade que nós recebemos, a doutrina espírita vai nos mostrar que isso é essencial do nosso aprimoramento. Nós devemos ser imensamente gratos pelas circunstâncias nas quais estamos. Então, quando você reclama do seu sofrimento, das situações em que você está, social, nossa, mas aqui é um lugar que não tem lazer, não tem... Você observar os outros lugares da Terra em que as pessoas sequer conseguem se desenvolver intelectual, moralmente, a gente se vê obrigado a ser grato por onde Deus nos colocou. Essa é a reflexão que a doutrina espírita, o espiritismo vai nos colocar a par. De onde nós estamos é o lugar que nós deveríamos estar para a nossa promoção, ou na pobreza, ou na riqueza, ou à frente de organizações, né, com poder, ou sendo subalternos. Essas lições é que nós precisamos ter para nos desenvolvermos. Existir não é fruto do acaso. O Espiritismo vai mostrar que o acaso ele não existe. E mesmo se nós considerássemos a possibilidade do acaso, ele não faria sentido e não construiria nada organizado. Imagina se eu pegar todas essas cadeiras, né, se eu pudesse resumi-las com a minha mente, pego as cadeiras e jogo todas para o alto. Qual a chance de, ao acaso, elas caírem todas organizadas como estão agora? Qual a chance? É nenhuma. A chance é nenhuma. Cairia tudo desorganizado. Então a gente vai perceber que, quando nós falamos de acaso, a doutrina espírita vai nos esclarecer isso. Tudo tem um princípio inteligente dirigindo tudo que acontece na Terra. É muito legal, né? Eu gosto muito, né? Uma vez eu tive a oportunidade de ler um livro sobre desenvolvimento humano. Quando a gente vai vendo o feto se desenvolvendo, o feto se desenvolve a partir de uma célula. E aí se divide em 2, 4, 8, e aí vai se desenvolvendo através de coordenadas. E aí, será que a gente consegue conceber isso como acaso? É fruto da organização do DNA. Será que não tem algo ali, né, gerindo essa organização, essa multiplicação celular? Isso é um exemplo básico que eu tenho que dar para vocês. A temperatura, hoje está quente, mas já perceberam que se a temperatura fosse maior ou menor, o nosso planeta, as questões atmosféricas poderiam ser diferentes para a nossa sobrevivência? Então a gente vai percebendo que o universo ele é organizado a partir de leis. Ele é estruturado matematicamente de uma maneira muito, pontual, muito
sem brecha para mudança brusca. Isso não pode ser fruto do acaso. E o Espiritismo vai nos pôr a par desse conhecimento, vai nos esclarecendo sobre essas formações. Tudo isso o Espiritismo nos revela. De onde nós viemos? Questão 115. Né? Como é criado o Espírito? Né? Para ser sucinto, né? A questão ela fala disso. Saímos de uma condição de ignorância e estamos rumo à perfeição. Então o Espiritismo vai nos revelar que todos nós fomos criados simples e ignorantes. E, por princípio de justiça de Deus, nós vamos progredir. Mais rápido ou mais lentos a partir da nossa vontade. Então, o Espiritismo vai nos mostrar que a vontade é a grande propulsora do nosso melhoramento. Você quer se melhorar? Você precisa ter o quê? Vontade, direção. Só que a vontade, ela vai permitir que você se desenvolva. Mas Jesus, ele trouxe um conceito muito maior de vontade. Jesus nos revela que a boa vontade constrói uma sociedade muito mais justa, fraterna, em que cada um vai entender o seu papel, não vai deixar faltar ao seu próximo aquilo que está lhe sobrando. Então nós vamos percebendo, eu gosto muito daquela passagem do bolo da viúva, né? Aquela senhora que vai lá, pega uma moeda, né? Tira do bolso ali daquilo que é a única coisa que ela tinha e coloca, né? Dá de esmola. Enquanto várias pessoas que têm muito mais condições pegam uma certa quantidade e jogam ali. E aí Jesus se utiliza daquele exemplo ali para mostrar, dar essa lição aos seus apóstolos. Essa mulher, ela deu daquilo que ela tem, daquilo que realmente faria falta a ela. Ela se privou de um conforto, privou de algo que poderia ser essencial a ela, para garantir algo melhor ao seu próximo. Isso é amar. Esse é o princípio que Jesus quer nos ensinar sobre fraternidade. Eu estava vendo hoje, né? Estava saindo de casa, aí estava passando um encontro. E aí lá naquele encontro com a Patrícia Poeta, aí estava lá, né, passando a reportagem de uma menina que estava fazendo sobrancelha na rua, na Avenida Paulista. E aí ela estava lá fazendo sobrancelha, e aí aquele vídeo ali, né, viralizou, uma blogueira aí filmou ela, e aí uma das maiores especialistas de São Paulo olhou aquilo lá, a mulher tem 19 clínicas, 150 funcionários, ela olhou aquilo ali e, opa, vem cá, vem fazer um curso comigo. E deu um curso para ela. A gente vai perceber, quando a gente sai de um estado de ignorância para um de perfeição, perfeição é fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Aquela mulher não tinha um lugar, não tinha talvez os melhores equipamentos, mas ela tinha o quê? Habilidade, tinha vontade. A boa vontade permitiria a ela deixar que cada vez as pessoas... A boa vontade foi daquela mulher que deu o curso ali. Por quê? Porque permitiu que aquela criatura se desenvolvesse ainda mais profissionalmente. Mas a gente vai perceber que a perfeição que Jesus nos convida é fazermos o nosso melhor enquanto não temos condição de fazer melhor. Quando a gente vai pegar o conceito, gosto muito disso, que a gente fala de perfeição. Só que perfeição é uma palavra portuguesa. Jesus falou perfeição? Jesus falava aramaico, Jesus não falava português, não era latino, ele não falava essa linguagem. Jesus falava uma linguagem que hoje é praticamente morta. Essa palavra perfeição ela foi traduzida de uma outra. E aí o Saulo Celo, né, gosto muito de ouvi-lo, ele vai falar que essa palavra foi derivada da palavra teleios, que também não é uma palavra em aramaico, é grego. E essa palavra, teleios, ela tem um sentido de cumprir dever. Teleios é aquele cumpridor de dever. Então o sentido de alcançar a perfeição é o sentido de você cumprir os seus deveres.
fazendo o melhor que você pode, enquanto não tem condição de fazer melhor. É utilizar os seus recursos que estão à tua disposição para promover não só a sua vida, mas também a vida do outro. Isso é amar. Nós podemos alcançar a perfeição aqui encarnados? Por essa perspectiva? Podemos. Se nós fizermos o melhor, enquanto não temos condição de fazer melhor, se nós temos a obrigação de varrer o salão aqui. Eu posso fazer de qualquer maneira. Eu posso fazer da melhor maneira que eu possa, enquanto não me dão uma ferramenta melhor. Estão percebendo o conceito de perfeição? Isso é individual. A gente pode ser perfeito quando lava a louça. A gente pode ser perfeito quando limpa a casa. A gente pode ser perfeito quando não joga lixo na rua. Estão conseguindo compreender a essência daquilo que Jesus nos convida? Ele não nos convida a algo impossível. Ele nos põe a par de uma obrigação, de um dever nosso, de fazermos o melhor enquanto não temos condição de fazer melhor. Isso que a doutrina espírita vai nos revelar, vai nos pôr a par disso tudo. E isso tem muito a ver com o eu, conosco. Vai nos situar de quem nós somos, de qual é o nosso papel aqui na Terra. De onde viemos? Eu falei, no estado de ignorância para a perfeição, o Espiritismo nos mostra que o nosso grande dever aqui é desenvolver a nossa inteligência a benefício de nós e do nosso próximo. Mas como que a gente desenvolve a nossa inteligência? Por conta do nosso horário, vou ser muito resumido aqui. Primeiro, educando os nossos sentimentos, sendo paciente, sendo resiliente. A partir do momento que a gente está no momento de fora, alguém pisou no meu pé, eu controlo meus sentimentos e tento entender o contexto, nossa, foi sem querer, perdoo. Ou então, ao invés de se esbravejar, vou brigar. Você está sendo o quê? Ignorante. Então, quando você busca lapidar os seus sentimentos, se tornar uma pessoa cada vez mais amável, buscar ser sempre resiliente, corajoso, é uma maneira de você desenvolver sua inteligência. Educando um filho. Olha que maneira de desenvolver o seu intelecto. Educando uma criança, auxiliando na evangelização, uma tarefa, de voluntariado. Isso tudo vai te ajudar a desenvolver esses sentimentos que estão dentro de você. Amor, compaixão, indulgência. Nós não vamos adquirir nada que não exercitemos. Isso é uma lei. Pode alguém que não sabe andar de bicicleta, do nada aprender a andar de bicicleta? Vocês já viram? Alguém que nunca andou de bicicleta, pegar uma bicicleta, montar e sair pedalando? Quem já viu? Nos foge a lógica, nos foge a razão. Tem que passar pelo processo. Eu quero ser paciente, resiliente, amoroso, quero ir para nosso lar. Vai estrear o filme, todo mundo vai querer ir para aquele lugar de cristal. Mas lá só vive quem merece. Quem busca desenvolver aqui esses sentimentos, lapidar suas emoções, auxiliar na obra de Deus aqui. Então a gente vai percebendo que se nós não exercitarmos, nós não vamos adquirir. Como o Zé falou, nós precisamos passar pelo processo. Mas eu não consigo. Você não consegue hoje. E aí o que vai acontecer? Você é um espírito imortal. O que vai acontecer? Adivinha? Você vai voltar amanhã. Amanhã no sentido de uma nova encarnação. Mas vai voltar em que sociedade, em que lugar, em que país? Sob quais circunstâncias? Estão percebendo por que nós estamos no melhor momento para desenvolver aquilo que nós precisamos desenvolver? Já imaginou ter que desenvolver resiliência, paciência e coragem lá em Israel, na faixa de Gaza? É mais fácil? E eu acho impossível. Por quê? Olha a circunstância.
Então nós temos que valorizar a nossa oportunidade, a nossa encarnação. Para onde nós vamos? Questão 967. Isso aqui eu vou tomar a liberdade de ler. Tudo que eu estou aqui descrevendo, chega até me arrepiar. Está onde? Onde vocês acham que está? De onde vocês acham que vem a inspiração para tudo isso que está aqui? Livro dos Espíritos, Evangelho. Está tudo aqui o conhecimento. A gente só precisa buscá-lo, lê-lo. 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Qual é o nosso sentido? No nosso destino? Perfeição. Perfeição está ligada à felicidade, cumprir dever. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Que é o nosso objetivo, né? Ser bons espíritos. Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que une lhes é fonte suprema de felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Esse é o nosso destino. Mas a gente só vai adquirir isso se nós exercitarmos aqui na Terra. Porque essa é a nossa possibilidade enquanto espíritos encarnados. Exercitar aquilo que nós temos no íntimo. O Espiritismo nos coloca em uma perspectiva de ver, enxergar a reencarnação como um processo educativo, de construção de seres mais aperfeiçoados, física, moral e intelectualmente. Como é que era o homem há 12 mil anos atrás? O homem de 12 mil anos atrás, né? 12 mil anos atrás, vivia para quê? Para comer, beber e procriar. Né? E aí a gente vai pensar, viver para beber, viver pelo instinto. Tinha regra? Não. Se eu quero o que é do Jorge, eu vou lá, mato ele e pego. Não tem regra. O que mais? Morrendo de tudo. Uma gripe matava. Uma dengue também. Mas, né? Quantas doenças hoje nós conseguimos combater devido à tecnologia? Então a gente vai perceber que através da reencarnação, o homem foi desenvolvendo o quê? Princípio inteligente, a inteligência, a capacidade de quê? Se adaptar. E se adaptar e vencer o quê? O instinto, a natureza. E aí o homem consegue criar uma vacina para várias enfermidades. Então hoje, nós estamos aí fazendo 90, 100 anos, não é um acaso, mas isso é fruto de uma conquista que esse processo de se intelectualizar, de se moralizar, de criar regras, ele se desenvolveu. Ele permitiu que nós chegássemos a esse patamar de civilização. Estão percebendo o Espiritismo, como ele vai nos esclarecendo sobre essas questões que a gente às vezes fica na cabeça? Por que isso é assim? Por que isso é assado? A gente vai tendo a possibilidade de se esclarecer, de entender quem nós somos, onde nós estamos, para onde nós vamos. O Espiritismo, né, revela, nos mostra que Deus, questão 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Né? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas investe na nossa aprendizagem e no nosso melhoramento. Deus está o tempo inteiro investindo. Até quando a gente acha que Ele está nos punindo, Ele está investindo em nós. Mas é difícil, né? Ter essa perspectiva de você que está numa dificuldade, achar que, nossa, Deus está me testando, Ele está investindo em você para que você possa se adaptar, superar. Só assim que nós vamos vencer as adversidades. Imagina se a gente estivesse fazendo aquela provinha lá do primeiro ano, será que a gente teria se formado, se alfabetizado? A gente precisa vencer, precisa desenvolver. O Espiritismo, enquanto filosofia de vida, nos convida a uma reforma íntima, em que o nosso modelo de ser humano é Jesus. Jesus é o nosso modelo de ser humano, de competências a adquirir, de bondade, de perdão, de
da maneira como tratar os outros. Jesus era ofendido, fazia o quê? Defendia a ofensa? Não, calava. Quando não, dava uma lição. Quantas vezes aqueles fariseus, aquelas pessoas, esqueci o nome agora, mas iam ali para testar o conhecimento dele. Mas o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Tem um melhor, né? Da mulher adulta. Mestre, essa mulher foi pegar adultério. Olha, gente, a gente não consegue. Então, a gente nunca vai entender o que é emocionalmente viver aquele momento. Pela lei do judaísmo ali, né? Pela lei, aquela mulher era para ser apedrejada. Mas pela outra lei lá, se ele fala que é para apedrejar, ele estava indo contra o mandamento da lei. Se ele fala que é para perdoar, ele estaria indo contra o mandamento religioso. Gente, viver literalmente estar entre a cruz e a espada. Como é que Jesus soluciona, se adapta àquele momento ali? Será que nós teríamos condição de fazer o que ele fez? O que ele faz? Olha, que atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. Ele não dá uma resposta. Ele convida as pessoas a uma reflexão íntima. A uma reflexão íntima. Que as leva a fazer o quê? Abandonar sua postura agressiva. Todo mundo largou a pedra e foi embora. Ele não precisou as pessoas falarem, larga todo mundo a pedra e vai embora. Ele só convidou as pessoas à reflexão. Que atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Aí todo mundo voltou a atenção para si, tirou a atenção do outro, que é o que muito pouco ainda nós fazemos, né? A gente está sempre apontando um dedo para o outro, enquanto tem 3 voltados para nós. Ele tirou a atenção do outro e voltou a atenção para as próprias pessoas. E aí tinha gente que já tinha traído a esposa, tinha gente que já tinha matado alguém, tinha gente que já tinha castigado um escravo, matado um familiar, e aí quem começou a dizer, nossa, eu já pequei muito, não tem como eu avaliar, julgar essa mulher. E aí foi todo mundo embora. Estão percebendo a maestria de Jesus? É isso que ele faz. É isso que o Espiritismo também faz. Nos convida a essa reflexão íntima de quem nós somos, para onde nós vamos. Como faremos para ter um desenvolvimento, né, melhor. Quando vocês fazem alguma coisa, vocês querem que aquela coisa, né, se torne o quê? Da melhor maneira possível. E o Espiritismo faz isso por nós. Nos aponta o caminho para evoluir de uma maneira segura, de uma maneira eficaz. Porque muitas vezes a gente faz, né? Ora, mas é aquela coisa mecânica, não é eficaz. Mas quando a gente ora, mas manifesta o amor pelo próximo, auxiliando o outro numa dificuldade, agora não é que eu vou orar, resolve o teu problema aí. Esse não é o melhor jeito, a melhor maneira. A doutrina espírita vai nos revelar isso. A melhor oração a Deus é aquela que como é que fala? A postura que Jesus nos recomendou. Se você tem uma divergência com o próximo, deixa a tua oferta de lado e vai lá se reconciliar com ele. O Espiritismo, enquanto filosofia de vida, né? Deixa eu avançar aqui. Fiquei nervoso aqui, fica do horário. À medida que nós conhecemos a lei de Deus, vamos nos ajustando ao roteiro que ele traçou para nós. E o Espiritismo nos mostra que Deus se utiliza de uma ferramenta muito ajustada para nos beneficiar quando fazemos o bem e nos educar quando fazemos algo equivocado, que é a lei de causa e efeito. Quando Pedro corta lá a orelha do soldado, o que Jesus fala? Pedro, vai aí tua espada. Porque quem pela espada fere, por ela merece. Então aquilo que a gente vai fazer vai gerar uma consequência. E se os nossos atos são bons, as consequências são boas. Mas se os atos são equivocados, ruins, as consequências são ruins. E precisará ser o quê? Precisarão ser resgatados. Ou através do sofrimento, ou através da abnegação, né? Amando. Porque não só podemos resgatar pelo sofrimento, mas também resgatamos as nossas dívidas através do amor.
Francisco Xavier nos mostrava isso. Que o amor, ele é aquilo que vai nos purificar, aquilo que vai nos sublimar, nos tornar pessoas melhores. O Espiritismo, enquanto consolador prometido por Jesus, enche a nossa vida de sentido e significado, revelando o verdadeiro propósito dos desafios da vida, a sublimação da personalidade transitória em benefício do ser imortal. Então o Ricardo é orgulhoso, é egoísta, é prepotente, é arrogante. Mas o que o Ricardo precisa fazer? Precisa se desenvolver, trabalhar essas questões em prol dele mesmo, do espírito imortal. Para que na próxima existência eu possa vir com circunstâncias, com possibilidades melhores. Que a gente compreenda tudo isso que o Espiritismo nos revela. O Espiritismo está intimamente ligado à maneira como nós podemos progredir, evoluir. Vamos nos espelhar sempre em Jesus, estudar Jesus, buscar inspiração em Jesus. Para encerrar, vou novamente repetir. Quando a gente vai lá no livro Ontologia Mediúnica do Natal, Francisco do Monte Alverne vai nos dar essa lei, vai nos revelar essa lei. Quanto mais distribui em amor, mais recebe o poder. Então, se você quer possibilidades, se você quer tudo aquilo que você quer, te será dado. Jesus falou, será dado aquilo que já tem. Pedir e obtereis. Olha a afirmação. Pedir e obtereis. Mas para que nós obtenhamos aquilo que desejamos, precisamos amar. Então, essa é toda a reflexão que a doutrina espírita nos promove. Nós possamos estar sempre amparados por Jesus e estudando o Espiritismo. Muito obrigado.